vida e o perfil do obreiro, temos feito oração, estamos fazendo um processo de 3 anos de substituição e às vezes vem de repente, mas essa visão, você veja de repente o que vai acontecer com o povo de Israel, com Moisés, ele vai ter que morrer, não é? Aí você vê o trabalho de Josué e Caleb, como são, e não há solução de continuidade, Deus levanta outra pessoa. E inclusive o Dionísio Pepe, que foi o fundador da ABU lá no Nordeste, ele dizia que o obreiro vitorioso não é aquele que é tão necessário que quando ele sai o trabalho fecha. Quando ele voltou do Canadá 2 anos depois, havia 2 ou 3 vezes mais grupo de ABU do que quando ele tinha deixado. Ele se tornou profundamente feliz, porque o que prova a eficiência do missionário é a sua capacidade de se multiplicar na sua ausência. Então essa é a promessa do Senhor e essa é a história da igreja. E eu creio que essa missão sofre nesse momento a perda, como ensinava um autor não canônico, Freud, o que chamamos de luto. Isso é uma coisa da natureza, e se nós não fizermos não é bom para nós nem emocionalmente, mas ao mesmo tempo raia uma nova manhã. A cada Moisés se seguiu um Josué, a cada Elias se seguiu um Eliseu, a cada Paulo se seguiu um Timóteo. E assim será até a consumação dos séculos. Porque Deus conhece a todos os seus desde o ventre e tem um plano para cada vida. Ele chama, nem sempre as pessoas escutam e às vezes fogem. Ele chama, nos leva ao arrependimento e à fé. Nós não resistimos à graça, Ele nos perdoa, nos cura, nos consola. Ele nos transforma como novas criaturas, Ele redireciona os nossos talentos, os nossos projetos, nossas prioridades, nossos valores. Ele nos outorga dons, Ele trabalha com o nosso caráter, com o nosso temperamento, com nossos sentimentos. Ele desperta em cada um de nós vocações e Ele envia. E outra vez, nem todos respondem à vocação e nem todos obedecem ao envio. Embora que em obediência nós temos a transformação da nossa vida ao caráter de Cristo. Não é? Paulo afirmar a sua autoridade de ser imitado no sentido de que ele imitava Jesus. E nós crescemos não isolados numa sese monástica, mas nós crescemos na ação ministerial, não é? Que nós estamos todos sendo reconstruídos à imagem de Cristo, varão perfeito. A coisa que tem me marcado muito nesses meus 51 anos de crente tem sido ver a transformação de pessoas. Muita gente transformada. Esse é um grande milagre. Eu era um jovem que, quando eu estava aceitando o Evangelho, naquela semana, lá no Colégio Presbiteriano em Garanhuns, outros tinham semeado e quem estava colhendo o processo da minha fé era o reverendo Antônio Elias. Eu estive com ele assim, sempre, e estive com a dona Maria José até 2 meses antes dela falecer, eu a visitei lá. E nós tínhamos lá no colégio um aluno que, se ele vivesse hoje, ele teria, porque na época não existia ainda o termo técnico, ele seria considerado uma alma cebosa, é o termo de hoje, na época não existia, mas era um mau elemento. Ele vinha da elite do Ceará, já tinha sido expulso de todos os colégios, colocaram como última chance de ficar lá no Colégio 15. Quase no encerramento daquela campanha evangelística com Antônio Elias, na Igreja Presbiteriana Central, no colégio, ele fez um apelo e aquele jovem veio à frente. A reação de todo o público foi de raiva daquele jovem. Você é um cabra safado, é um cara de pau, está desrespeitando o sagrado e se fazendo de convertido. Isso foi a reação de todo mundo. Achava que ele estava vindo bagunçar. E ele estava ali, tocado poderosamente pela ação de Deus. E quem viu aquele rapaz vir no 2º semestre, ou eu que voltei nos anos seguintes, quando meus irmãos continuaram no colégio, eu fugi do frio de Garanhuns para casa do meu avô em Recife, viu uma vida transformada. Nós
somos alimentados na nossa fé por esse poder transformador da vida. Especialmente transformador do nosso caráter, do nosso temperamento, dos nossos sentimentos. E uma vez eu estava lá na Bahia com uma jornada para novos convertidos durante um dia. E foi interessante ouvir as histórias de vida, né? Estar num grupo de novos convertidos é algo belíssimo, que você está reanimado, né? Deus continua agindo, né? E foi interessante que uma senhora se levantou, veio com o filho e o marido, que tinham se convertido após ela. Eu nunca vi o rosto do marido de um filho tão reluzente, parecia Moisés descendo do monte. Essa senhora disse: pastor, eu tinha 2 problemas na minha vida, até o ano passado. Eu tinha 1 ano de crente. Primeiro, eu fumava. E segundo, eu era uma jararaca. Você sabe que aquele autor escreveu o primeiro livro, Temperamento Controlado pelo Espírito, aí os homens leram, funcionou, é para uma mulher que fez o 2º volume, a mulher transformada pelo Espírito, né? Então fez 2 volumes. E a senhora disse: Deus conseguiu o milagre de me transformar numa mulher mansa. Aí eu entendi a conversão do marido e do filho, né? Não tem marido e filho que resiste a um milagre desse, tem? Não tem. E ela disse: eu hoje sou uma mulher dominada pelo Espírito Santo. Agora não deixei de fumar. O que é que o senhor acha? Eu disse: minha irmã, olha, eu tenho visto muito o contrário. Por aí afora que tem gente sendo de fumar com outro nome de jararaca, que Então, Deus fez o milagre mais poderoso da sua vida, que foi transformar. Esse negócio de cigarro é um milagre de segunda, né? Isso aí Deus faz, tira de letras. Aí eu tinha que dar uma palavra de consolação para ela, né? Por dizer que ela não deixasse de fumar. A sorte dela é que ela estava na igreja anglicana, que ela podia ser membro fumando. Então, eu disse: vamos olhar a coisa positivamente. Eu quero que a senhora deixe de fumar. Mas a senhora não quer ver o seu Senhor? O que é que a medicina diz? A senhora continuar fumando, vai vê-lo 7 anos mais cedo. Aí isso é uma palavra de consolação, né? Porque ela... Então, nós que somos chamados a viver uma teologia da missão integral da igreja, eu sou apaixonado por essa expressão, porque é da Bíblia, né? A missão é integral ou não é? Nós temos que também desenvolver uma espiritualidade integral. E eu queria, para os continuadores dessa obra, que ela permaneça, cresça e frutifique, dizer que eu creio numa espiritualidade integral formada por 3 dimensões. E que as pessoas às vezes têm uma ou duas, esquecem da outra, e o unilateralismo nessa espiritualidade prejudica o nosso estado de espírito para exercer a missão integral. Então, uma relação entre a vivência de uma espiritualidade integral e a vivência de uma missão integral. Eu creio que a espiritualidade integral, ela tem como primeira dimensão a adoração. Nós somos seres que estamos diante do sagrado, diante do trono de Deus, para adorá-lo. Em primeiro lugar, nós somos adoradores, que devia ser essa a primeira motivação de ir à igreja. Como adoradores, nós contemplamos, nós meditamos, nós oramos, nós escutamos a voz interior do Espírito. Há essa dimensão de transcendência, essa dimensão de verticalidade da nossa fé. A nossa vida devocional. Ela é fundamental para a alimentação espiritual. Sem essa primeira dimensão, que é a adoração, nós estamos fragilizados. Como se fosse talvez um belo automóvel sem combustível. O problema é que algumas pessoas param aí e se tornam apenas adoradores. E se você se torna apenas adorador, você vai cair num unilateralismo do misticismo alienante. E há muita gente que está de mão para cima, em vez de fazer alguma coisa embaixo depois, né? Levanta e fica aí. Então, é o que eu chamo dos seguidores de Pedro. Vocês estão lembrados do Monte da Transfiguração? Jesus estava ali para uma alimentação espiritual
e para a continuidade da missão que ia até o Calvário, né? E qual foi a proposta de Pedro? Vamos ficar por aqui, que ninguém é de ferro, né? Nuvem, né? Os heróis da fé. Se ele fosse hoje, ia propor um louvorzão, né? Porque é a tendência de você valorizar, e tem que valorizar, e parar aí. Então, grande parte da igreja não anda, porque você fica só na adoração. Daí muita gente está na igreja só, né? Na dimensão cultica. Mas a nossa espiritualidade integral tem um segundo momento, que eu chamo de reflexão. Conhecer a palavra e refletir sobre ela, conhecer a história da igreja, conhecer as doutrinas da igreja, conhecer a ética da igreja, pensar a mente de Cristo. Vós tende a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Somos privilegiados por seres pensantes, que tentam captar a mente de Deus, entender o seu tempo. Um correligionário anglicano, que foi o John Stott, recentemente falecido, meu guru e amigo, ele tem o livro, né? Ouça o Espírito e ouça o mundo. E você nessas